A nossa casa completou, vai completar uma realidade quarta-feira, mas como não é um dia que tem acesso para o público, seria quando nós vamos completar 55 anos de labuta, junto à espiritualidade, e tanto que temos dado assistência para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho que foi iniciado há alguns anos por um grupo de 3 mulheres que se interessaram pela doutrina espírita e foram aos pouquinhos estabelecendo contatos com a espiritualidade e despertam da atenção de parentes, amigos, pessoas que conheciam elas e foram passando a visitá-los. Começou de uma forma muito simples, as reuniões acontecendo na copa da casa dela. Mas depois a assistência aumentou muito. Aí o marido fez uma puxada no quintal da casa dela. Aí já tomou a característica assim de um salão, com uma mesa grande, com bancos, como se fosse uma igreja. Com o passar do tempo, veio a necessidade de ter a nossa própria sede. Então foram muitos os movimentos, muitas como é que eu digo? O que nós fizemos para angariar fundo para construir a sede? Eram desfiles, eram sorteios, eram tudo comprado de coisa e o público participava porque vê que a seriedade da nossa casa, graças a Deus estamos aqui até hoje. Vamos hoje homenagear a nossa rainha com a tradicional Ave Maria, que em seguida não era irá usar a palavra com vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mãe Santíssima, abençoa a nossa parte, que possamos cada vez mais levar o teu Evangelho de Deus, os ensinamentos que teu Filho semeou enquanto estavam conosco, que possamos ser merecedores da tua paz, da tua luz, da nossa divina proteção. Sim. Vamos ouvir nosso irmão. Boa noite a todos e a todas. Muita paz, tenhamos um momento de tranquilidade e reflexões, finalizando esse mês de maio, que homenageamos Maria de Nazaré. Trago aqui um abraço fraterno lá do Regeneração, Grupo Espírita Regeneração, que é o centro ao qual também trabalho como voluntário, e também da Comissão Estadual do Espiritismo, onde estamos lá também ajudando na parte de divulgação doutrinária, com palestras, com seminários, grupos de estudos. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e também parabenizar o centro pelos seus 55 anos. A gente sabe que manter uma casa espírita não é fácil, porque a gente não vive de território, a gente não vive de shows pirotécnicos nem da vida da fé alheia. A gente vive de estudo e de despertar de consciência, através do consolo, da ajuda, da caridade. Então, manter uma casa espírita há tanto tempo realmente só acontece graças ao esforço e à luta de muitos trabalhadores e trabalhadoras que dedicam sua vida a manter a instituição. E falar de Maria de Nazaré é algo um pouco complexo, principalmente por ter ficado por último, porque antes de mim veio os meus colegas que falaram cada um na sua proposta, o seu conteúdo sobre a vida de Maria de Nazaré. E eu fiquei pensando, o que é que nós poderíamos trazer para contribuir, para acrescentar o que tanto os nossos amigos e amigas já falaram sobre esse espírito grandioso que a gente sempre ouviu falar, tendo em vista que a maioria de nós
ou somos, porque pode ter aqui presente, ou então em casa assistindo, alguém que é católico, né? Ou alguém que veio das fileiras do catolicismo e adentrou a doutrina espírita. Mas a verdade é que Maria de Nazaré ela tem uma importância muito grande para o povo brasileiro e do planeta. Poucas pessoas sabem que no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, eles têm um capítulo inteiro dedicado a Maria de Nazaré, para a gente ter a noção da importância que Maria tem para a humanidade. Então a gente fez uma pesquisa, procuramos alguns livros espíritas, mas também alguns livros não espíritas, para que a gente pudesse ter uma ideia do que a gente encontra e do que a ciência ou a história fala sobre essa pessoa, Maria de Nazaré. Por isso que o tema da nossa palestra é o contexto histórico e espiritual da vida de Maria de Nazaré. Antes da gente adentrar mesmo no contexto histórico e espiritual da vida dela, é bom a gente ressaltar um detalhe. Nós estávamos aqui conversando antes de iniciar a palestra, e terça-feira passada, agora, dia 23, estivemos no Abrigo Espírita Batista de Carvalho, que fica em Jardim São Paulo, e lá o mês de maio eles homenagearam as mulheres do Evangelho. Então eles falaram sobre Maria de Magdala, que é Maria Madalena, falaram sobre Joana de Cusa, que foi o tema que me ofereceram, falaram sobre a mulher adúltera, a mulher samaritana, que vai lá buscar água no poço, tem encontro com Jesus. Eles também falaram sobre Verônica, que poucas pessoas sabem que é aquela mulher da passagem, da mulher que sangrava, a mulher morroíça, o nome dela era Verônica. E o que eu acho interessante é que todas essas personagens do Evangelho, que foram mulheres e contracenaram com Jesus, a gente tem pouco conhecimento sobre a vida delas, até porque tem pouco documento que registra a vida dessas mulheres. E Maria de Nazaré não foi diferente. Apesar da sua importância e de toda a sua expressão na vida de Jesus e da humanidade, porque é outro detalhe, não tem como nós falarmos de Jesus e desassociar de Maria de Nazaré. É como se Jesus ele tivesse um propósito para vir à Terra e ele só conseguiu vir à Terra no corpo físico graças a Maria de Nazaré. Então muita gente às vezes não quer dar essa qualificação, Maria de Nazaré, e pessoas que inclusive são espíritas. Nós estávamos conversando também que existe essa discussão dentro do meio espírita, onde falar de Maria de Nazaré é um tema espírita, é um tema doutrinário, e a gente vê que a importância dela na vida de Jesus e da humanidade foi muito grande. O único evangelista que fala e que traz relatos sobre a vida de Maria é Lucas. O Evangelho de Lucas, que é o quarto evangelho que está lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, João e Lucas. Depois de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e o Apocalipse. Mas Lucas, ele é o único evangelista que fala das mulheres que conviveram com Jesus. E os teólogos, eles dizem que o Evangelho de Lucas também é conhecido como Evangelho Mariano. Por quê? Quem narrou para Lucas tudo que está lá registrado foi a própria Maria de Nazaré. Quando Jesus desencarna na cruz, tem aquele momento do ressurgimento dele após 3 dias, ele sobe aos planos superiores e João fica tomando conta de Maria. E Lucas, depois, posteriormente, tem contato com o Evangelho, com a vida de Jesus, e vai atrás da mãe dele para querer saber um pouco mais. Ora, nada melhor, ninguém melhor do que a própria mãe para falar da vida de Jesus. E ali, durante um tempo, ele senta com Maria na casa de João, que foi onde ela ficou morando. Tanto que tem até uma cena bem conhecida da própria Paixão de Cristo, onde Jesus, já na cruz, olha para Maria, João e Maria Madalena. Eu gosto sempre de ressaltar esse detalhe. Os únicos 3 personagens, as únicas 3 pessoas que ficaram com Jesus até o final foi Maria, a mãe dele, a sua mãe, João, que era um dos 3 discípulos, inclusive o mais jovem, tinha 17 anos apenas na época, e Maria Madalena. E por que eu gosto de ressaltar Maria Madalena? Porque Maria Madalena foi a personagem que mais foi discriminada na história do Evangelho, e foi a única que ficou com Jesus até o final, não negou, não fingiu que não o conhecia, ficou com ele no pé da cruz, e mais ainda, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus como Jesus reapareceu depois do 3º dia. Então, será que não é por acaso? Melhor dizendo, será que é por acaso
que Maria Madalena tem essa ligação com Jesus e com Maria de Nazaré. Tem um livro que eu vou narrar, né? Vou aqui indicar mais no final, para a gente não ir pulando o cronograma, né? Os itens para a gente ter um desenvolvimento da nossa aula, da nossa pauta. Mas um livro que fala um pouco sobre esse envolvimento, essa ligação que teve Maria de Nazaré com Maria Madalena. Mas Lucas é o único evangelista que narra um pouco sobre a vida de Maria de Nazaré. E o que é que Lucas traz para nós? Lucas fala que Maria ela era uma jovem muito simples e ela viveu na aldeia de Nazaré. Para algumas pessoas, Nazaré é tida como uma cidade. Mas, quando a gente vai ver no mapa da antiga Palestina, a gente vai ver que Nazaré era um povoado, era um vilarejo muito pequeno. Tinha no máximo 1.000 habitantes. Então, geralmente, muitos teólogos estudiosos dizem que quem morava em Nazaré eram pessoas realmente que tinham uma condição social muito vulnerável, eram pessoas realmente pobres, financeiramente falando, e eram pessoas que tinham contato entre si, eram primos, irmãos, conhecidos, netos, sobrinhos. Tanto que a gente vai ver que na vida de Maria de Nazaré ela tem primas com quem ela convive frequentemente. João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento, que faz a ligação com o Novo, porque ele batiza o primo dele, Jesus, né? João Batista era primo de Jesus. Então a gente vai ver que ali em Nazaré, aquelas pessoas que viviam eram familiares, parentes, conhecidos, eram pessoas próximas. E Maria de Nazaré, ela nasce. E ela tem uma vida simples. Daí a gente já tira a nossa primeira reflexão. Por quê? A nossa aula de hoje vai servir para trazer um contexto histórico da vida de Maria, um contexto espiritual, mas mais importante de tudo, é conseguir extrair exemplos da vida dela, onde nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia hoje. O que é que Maria de Nazaré, na sua existência, há 2023 anos atrás, impactou na humanidade para os dias de hoje. Então nós vamos observar o seguinte, que desde o início da sua existência, ainda muito jovem, criança, ela já se destacava nessa aldeia de Nazaré. Pela sua simplicidade, pelo seu carisma, pela sua própria energia, que era uma energia tranquila. As pessoas, quando estavam estressadas, agitadas, chegavam perto de Maria e se tranquilizavam. Sabe aquela pessoa no ambiente de trabalho que quando a gente está prestes a surtar, aí sempre tem aquele colega, aquela amiga que a gente vai lá, não vou ali falar com fulano, e só de chegar perto daquela pessoa, a gente já se acalma. Geralmente são aquelas pessoas que têm um equilíbrio e diante de uma dor, de um problema, de um conflito, conseguem manter a calma, conseguem manter o discernimento. E Maria tinha essa postura, ainda muito jovem. E por isso que ela chamava a atenção das pessoas por conta dessa personalidade mesmo, sabe? Mais tranquila, mais branda. E daí a gente já tem um primeiro ensinamento. Por quê? Maria de Nazaré ela serve como exemplo de mulher. Um exemplo de mãe, de filha, de esposa, de amiga e tudo mais. E trazer ela como uma pessoa que foi simples e que foi uma pessoa branda, para os dias de hoje, onde existe essa questão que você, para ter um destaque, você tem que ser uma pessoa que está o tempo inteiro acima, sabe? Que tem que estar nos holofotes, que tem que estar com os brilhos, que o mundo material exige de nós, para trazer esse contraponto do que o mundo material quer que a gente seja e o que a espiritualidade espera de nós. É importante a gente refletir, porque às vezes a gente acha que ser alguém de destaque é estar no topo do mundo, é estar nas paradas de sucesso, é ter, sei lá, 1 milhão de seguidores nas redes sociais, quando na verdade Maria de Nazaré ela vai trazer um outro princípio, o princípio da simplicidade, o princípio da calmaria, o princípio daquela pessoa que muitas vezes em silêncio consegue fazer algo muito grandioso dentro daquela pessoa que está ali escandalosamente chamando a atenção de todo mundo, mas na verdade só está vendendo aparência e não a essência. Então ela tinha essa personalidade, Lucas narra no seu evangelho. Ela teve um casamento, na época dos judeus, e é algo muito importante, eu sempre gosto de ressaltar esse detalhe. E aqui eu até indico, eu faço parte do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho.
Existe o NEP Brasil, que coordena todos os NEPs do Brasil inteiro, até internacional. E tem os NEPs em alguns centros espíritas. Aqui em Recife, no Regeneração, tem o NEP, que é o Instituto do Evangelho. E na FEP, na Federação Pernambucana, também tem um grupo do NEP. E o que é que o NEP faz? A gente busca entender um pouco de contexto histórico judaico para compreender as passagens do Evangelho. Porque essas personagens, o próprio Cristo, Maria de Nazaré, sua mãe, eles eram judeus. Então eles estavam imersos numa cultura judaica. Então, para a gente entender um pouco do que aconteceu nas passagens evangélicas, como as parábolas, as curas, a gente precisa entender um pouco do judaísmo. O próprio Allan Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, Kardec vai trazer as 3 revelações, falando da primeira, judaísmo na figura de Moisés, a segunda, cristianismo na figura de Jesus, e a terceira, o espiritismo na figura de Kardec e a espiritualidade. Então a gente vai compreender que algumas coisas no espiritismo a gente consegue se linkar com o cristianismo e, consequentemente, muita coisa do cristianismo a gente se linka com o judaísmo. E Maria, ela vivia numa época onde as moças casavam-se muito jovens e era um casamento arranjado. Então, provavelmente, o próprio Lucas narra que ela tinha 13 anos, veja só. Quando a gente começa a pensar em toda a história de Maria de Nazaré, porque veja, a gente não vai entrar muito nessa questão, né? A gente estava aqui conversando de um ponto polêmico que envolve a vida de Maria de Nazaré, que seria a concepção virginal de Maria de Nazaré, onde Jesus já deveria ter sido concebido, como nossos irmãos protestantes falam, né? Os católicos, pelo Divino Espírito Santo. E Mira mesmo, no livro de Maria de Nazaré, ele fala sobre uma concepção, uma inseminação fluídica. Ele narra dessa forma, uma inseminação fluídica. Mas vamos poupar. Imagine só, tudo que Maria viveu, que a gente compreende, que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas histórias, ela era uma pessoa, uma mulher muito jovem. Quando ela é oferecida a casamento para José, que segundo Lucas, na época, já tinha 90 anos, ele era viúvo. Já vinha de alguns outros casamentos, inclusive com filhos. Por isso que alguns textos evangélicos falam que Jesus tinha irmãos, como naquele momento que ele está na casa de Pedro, e os discípulos chegam, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Então, alguns estudiosos bíblicos falam que esses irmãos que acompanhavam Maria não eram irmãos de Jesus por parte de Maria, e sim desse primeiro casamento que José teve. Quando Maria foi prometida à família de José, teve todo aquele arranjo. O casamento judeu, na época de Jesus, não era como é hoje, que é um casamento que às vezes o cerimonialista deve ser compadre do pastor. Eu já fiz alguns casamentos também. Se for para falar 5 minutos, está ótimo. Porque a noiva tem tempo de se encarnar no altar, né? Comendo gordura ali que assistir. E fica aquela agonia, não consegue nem escutar uma cerimônia. Na época de Jesus, gente, o casamento durava 7 dias. Era todo um ritual, que a noiva passava, o noivo, as famílias, e tinha todo um contexto que, se quiserem, tem interesse, é bem interessante estudar essa parte. Mas quando Maria foi oferecida para casar com José, ela não poderia ter nenhum tipo de contato com ele íntimo antes do casamento. Aí é quando Lucas narra aquela passagem que Cristiane Mascarenhas, bonitita aqui, né? Trouxe para aqui, para vocês. Quando o anjo Gabriel, ou o Espírito, né, aparece para ela, para dizer que ela iria ali conceber o Messias, o Salvador da humanidade, que ela iria carregar no ventre aquele que iria modificar o mundo, e ela fica temerosa, ela, às vezes, né, será que eu vou ter condições de cumprir com essa missão? E o anjo Gabriel fala, não tenha medo, porque Deus estará contigo, porque a espiritualidade estará contigo. Para que eu estou falando numa linguagem mais espírita. Mas aí, nesse momento em que o anjo Gabriel aparece para Maria, para avisar que ela iria conceber Jesus, e ela engravida, nos próprios textos evangélicos de Lucas, não narra realmente que ela teve um contato físico com José. Não teve, até porque foi antes do casamento, do matrimônio.
Quando José, gente, fica sabendo que Maria está grávida, ele, de primeiro momento, desquita ela, despreza ela, em silêncio, porque não queria causar um alarme. Porque na época, quem lembra o episódio da mulher samaritana, que pega em adultério, ela foi levada à praça pública para ser apedrejada. Se Maria, antes do matrimônio de José, apareceu grávida, sem ter tido contato íntimo com José, provavelmente ela engravidou de um momento íntimo fora do casamento, ou seja, ela era adúltera, e provavelmente ela seria jogada em praça pública para ser apedrejada. Só que José, como gostava, construía para com Maria um vínculo de afeto, e lembra quando a gente falou agora há pouco, que Maria de Nazaré, ela tinha essa personalidade da brandura, do carisma, do afeto, e que as pessoas que conviviam com ela se apaixonavam por ela, criavam-se um vínculo amoroso com ela, de respeito, de gratidão, mas tinha isso. Então José, ele criou esse vínculo de afeto com Maria. Então, em silêncio, ele se divorcia, podemos dizer assim, de Maria, mas posteriormente, o próprio evangelista Lucas narra que José volta atrás e assume-se a paternidade com Maria, até naquele episódio em que Herodes manda, matar todos os primogênitos ou as mulheres gestantes, porque ele ouviu falar de uma profecia que iria vir o Messias, que iria ser o rei dos judeus, e naquela época existia a briga política entre Roma e judeus, e quem tinha o poder. Então, para ocorrer isto, de ele perder o reinado, vamos matar todos os primogênitos, ou então as gestantes, porque aí corre o risco. E aí é quando o anjo Gabriel novamente aparece, alerta José e Maria, eles fogem de Nazaré para Belém, para ter Jesus lá na Escribaria, né? E aí esse detalhe da vida de Jesus é interessante, porque quem diria que o governador espiritual do planeta iria nascer em meio aos animais? E às vezes nós romantizamos muito essas passagens evangélicas. Porque quando a gente vê o desenho ali da manjedoura, a gente vê os animais tudo bonitinho, cada um no lugar, aquela manjedoura, né? Bem organizada. Mas, gente, provavelmente, Maria e José caminharam muito tempo no sol escaldante da Palestina. Quando eles chegaram para ser hospedados, eles vinham como o quê? Como imigrantes, como gentios. Eles não foram bem recebidos. E tem outro detalhe. Nazaré era um povoado que tinha muitas pessoas pobres. Então as pessoas de outras cidades não viam com bons olhos as pessoas que moravam em Nazaré. Então quando chegaram lá, José e Maria, provavelmente todos destruídos de calor, de andar o dia todo no sol quente. Maria, um barrigão, preste a ter Jesus. Aí vocês não podem se hospedar aqui não, porque a gente não vai receber pessoal de Nazaré. Porque se vocês se hospedarem aqui, ninguém vai querer se hospedar aqui depois. Até que um empregado, sentindo compaixão com Maria, diz que tem ali um estábulo antes de Maria, onde você pode, pelo menos, se abrigar nessa noite. E provavelmente aquele ambiente não estava higienizado, não estava limpo. Era um ambiente onde ficavam os animais faziam suas refeições, onde eles faziam suas necessidades. Então, gente, onde Jesus nasceu, provavelmente era um ambiente que não era agradável, do ponto de vista material. Não era a maternidade maravilhosa onde nós nascemos, e depois a gente foi para casa com o quarto já todo projetado, bonitinho para receber a gente. Não foi dessa forma que Jesus veio. E ele sabia, e veio mesmo assim, porque ele tinha uma missão além da nossa capacidade de entender. Tudo isso que a gente está conversando até agora, quando Maria vivenciou isso, ela era uma jovem de 15, 16 anos. E ela passou por todo esse pecado para poder chegar a Jesus. Isso tudo é até a chegada de Jesus. Tem outro detalhe. Quando Jesus nasce, ela começa a viver uma vida de provação pelo próprio filho. Quando nós falamos aqui que não tem como desassociar a vida de Jesus da vida de Maria, é porque a vida de Maria ela foi completamente voltada para que o ministério de Jesus se cumprisse. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente vai observar o seguinte. Lá no início a gente refletiu o detalhe de que a simplicidade, em detrimento do luxo, da riqueza, e a
pacificação, ansiedade e detrimento do orgulho e do egoísmo. Exemplo de Maria. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz que ela vai ter Jesus, e ela aceita essa missão, e durante toda a jornada da vida de Jesus, principalmente os 3 últimos anos, com o ministério público dele, Maria ela se manteve em total obediência, em silêncio e fiel às providências de Deus. Então, daí a gente já tem um segundo reflexo, uma segunda reflexão, da vida de Maria de Nazaré. Que muitas vezes, diante das nossas atribulações, das nossas dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, que provavelmente existem outras pessoas aí fora que estão enfrentando dificuldades maiores, a gente tem essa, podemos dizer assim, essa dificuldade de aceitar e entender a providência do alto e de confiar. É difícil a gente confiar na providência de Deus. É difícil a gente compreender que aquilo que está acontecendo, que está trazendo dor e sofrimento para a minha existência, é um processo de transformação do espírito que vai servir para o nosso crescimento. Até porque tem coisa que acontece na nossa existência que a gente não compreende, cara, início. No programa Pinga Fogo, que Chico Xavier participou no ano de 1971. Ele ali falava sobre a questão da desencarnação e tudo mais. Chico ficou muito conhecido por psicografar as cartas consoladoras. E aí uma mãe, que estava presente na plateia, pergunta a Chico, diz que o filho dela já desencarnou há um ano e que todo dia ela chora muito. E aí ela pergunta se aquelas lágrimas prejudicavam o filho dela, que estava no mundo espiritual, na espiritualidade. E Chico diz à mãe o seguinte, que quando as nossas lágrimas são de gratidão, de saudade, de alegria, da lembrança dos momentos bons que tivemos com o nosso ente querido, essas lágrimas são como luzes no caminho do nosso parente, familiar, amigo, que já se encontra no mundo espiritual. Mas as nossas lágrimas são de raiva, de não aceitação, de culpa. Essas lágrimas prejudicam os entes queridos que estão no mundo espiritual. E aí Chico fala uma coisa que eu acho tão interessante, que é quando ele fala assim, quando nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus, e por hora a gente não consegue mesmo entender, sondar, o porquê que meu filho desencarnou, o porquê que eu fui demitido, o porquê que eu fui diagnosticado com câncer, por que desabou aquele prédio desencarnado tantas pessoas que já sofrem, porque na Ucrânia e na Rússia está tendo essa guerra onde centenas de pessoas já desencarnaram. Por que da Covid? A gente se pergunta isso o tempo inteiro. O porquê desses flagelos destruidores que afligem a humanidade. E por hora, muitas vezes, a gente não consegue compreender o porquê dessas dores. Mas aí Maria de Nazaré, ela vem, passa pelas dificuldades que passou, inclusive de preconceito da sociedade, porque todas as pessoas souberam que ela engravidou, sem ter tido um momento de intimidade com José, por exemplo. Então ali ela era o tempo inteiro discriminada, por ser muito jovem, por ficar o tempo inteiro atrás de Jesus, e ela acabou, como se fala no popular, sofrendo represália também por ser mãe do próprio Cristo, que na época era conhecido como um feiticeiro, como um revolucionário, como uma pessoa que estava ali querendo tirar a paz do ambiente, como uma pessoa que transgredia as leis e as regras. Então ela também sofria essa perseguição. Mas ela mantinha-se com a confiança na providência divina. Quando Maria de Nazaré ela se depara com um momento crucial da vida de Jesus, que é quando ele é preso, é levado ao Calvário e é crucificado, tem um filme que é A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. É um dos filmes mais realistas assim, da vida de Jesus, que narra justamente as 3 últimas horas do momento decisivo da vida de Jesus. Quando ela se encontra diante da cruz, com seu filho ali crucificado, e Jesus olha para ela e para João e fala: João, aqui está sua mãe.
mulher, aqui está seu filho. E ela entrega, Jesus entrega a Maria, para que João fique ali responsável por ela. A gente não consegue conceber a dor que Maria de Nazaré deve ter sentido naquele momento, né? Naquele instante. De ver seu filho na cruz, inocentemente. Que é a cruz, como Joana de Ângeles fala no livro, o Evangelho e a Psicologia Profunda. Ela fala que é a cruz vergonhosa, porque Jesus ele foi culpabilizado por algo que ele não tinha. Foi todo um processo realmente da inferioridade humana daquela época. Mesmo assim, Maria, ela se colocou em silêncio. Ela se colocou num testemunho de manter a serenidade e o equilíbrio perante a dor. Não só a dor dela, mas a dor do filho que estava ali. Depois Jesus reaparece, dá testemunho da imortalidade da alma, segue para os mundos superiores, dizendo: saiam para o Evangelho, não temam, pois eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Ele realmente se desmaterializa e segue para os mundos superiores. E Maria de Nazaré vai ali viver com João, e ela dedica o resto da vida dela em ajudar os cristãos que se dedicaram na divulgação do Evangelho. Inclusive, essa narração, pós-desencarne de Jesus, quem traz é Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Esse contexto histórico, gente, que a gente trouxe aqui da vida de Maria de Nazaré, a gente encontra nos livros de Severino Celestino, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Ele fala um pouco do contexto histórico de Maria de Nazaré, e o verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra. Como nós falamos antes de entrar agora na parte espiritual da vida de Maria, infelizmente essas personagens do Evangelho não têm muito contexto histórico delas. A sociedade judaica era uma sociedade patriarcal, então não dava-se muito valor às mulheres. Então os registros bíblicos históricos dos judeus, tanto no Talmud, na Torá de Moisés, não tem muito relatando nada sobre a vida das mulheres. Inclusive, mulher não poderia frequentar a sinagoga, a mulher não podia pregar no culto, a mulher ficava dentro de casa, cuidando da família. Muitas vezes, uma coisa que nesse filme Mel Gibson narra muito real, a gente vai ver que as mulheres, Maria Madalena e tantas outras, quando saíam em público, saíam cobertas ou com véu, elas não poderiam ser vistas descobertas em público, porque isso ficava na sua intimidade. Então não tem realmente contexto histórico, registro histórico da vida de Maria de Nazaré, no sentido de algo concreto sobre a sua vida. A gente tem esses detalhes que foi Lucas que trouxe no seu Evangelho. Quem tiver muita curiosidade, tiver interesse em ler lá o Evangelho de Lucas na íntegra, ele vai trazer. Eu conheço também como Evangelho Mariano. Já Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vem trazer relato do que acontece com Maria depois da desencarnação de Jesus. Aí é quando ele fala que Maria vai morar com João e ela fica o resto da vida servindo de apoio para os cristãos e para as pessoas peregrinas que passavam pelaquela residência. Tanto que até hoje, se a gente vai lá em Israel, está lá a construção, provavelmente não é a casa que Maria morou, mas aonde foi sinalizado a casa onde ela viveu, foi construída uma igreja, a igreja de Maria, e as pessoas passavam por ali como ponto de peregrinação, desde a sua época. Porque ela acolhia, ela recebia, ela hospedava. Se as pessoas estivessem doentes, ela cuidava, dava remédio. O próprio Lucas era médico. Então a gente vai ver que existia ali como um ponto de socorro a casa onde Maria de Nazaré ficou vivendo após a desencarnação do seu filho. E ali ela passou muito tempo. Inclusive, Humberto de Campos narra também, contando a história de Maria Madalena. Eu até indico esse livro, gente. Porque todas as personagens do Evangelho, em que a gente não sabe como foi a vida, Humberto de Campos traz nesse livro. Por exemplo, muita gente não sabe como foi a vida de Maria Madalena, depois da desencarnação de Jesus. E eu também não vou dar spoiler àquilo que acontece. Mas eu só posso dizer que o final, como
Então, a vida de Maria Madalena é uma coisa emocionante, né? A vida dela, assim, superação, e como ela deixa de passar pelo meretismo para terminar como a maior discípula que Jesus teve. Passando-se muitos anos, muitas décadas, e Maria de Nazaré, ali na sua simplicidade sempre, cuidando das pessoas que estavam precisando, dos necessitados. E aí, perto de Campos Narra, que uma tarde comum com qualquer outra, alguém bate na porta de Maria. Antes de chegar nesse detalhe que vai de Campos Narra, vamos para o terceiro ponto de que a gente pode tirar de exemplo da vida de Maria de Nazaré. O primeiro, simplicidade, como a gente viu. E nem tudo que reluz é ouro, nem todas as joias do mundo, os seguidores das redes sociais, as roupas de marca, significa que nós somos pessoas realmente grandiosas. Às vezes a simplicidade que traz nossa grandiosidade. Segundo ponto que a gente trouxe aqui da vida de Maria de Nazaré, a fé, no sentido de confiança e fidelidade à providência divina. De ter o quê? Paciência com as dificuldades, conseguir trilhar um passo atrás do outro. Muitas vezes a gente se questiona o porquê. Uma vez, Ivaldo falou assim, que quando a gente está passando por um problema, vamos tentar mudar o porquê e mudar para quê. Se eu estou com uma doença, ao invés de eu perguntar por que eu estou com essa doença, eu vou me perguntar para que eu estou com essa doença. Qual é o objetivo? O que é que eu tenho que aprender com essa doença? É uma mudança de perspectiva, né? A gente começa a ver a vida de uma outra forma. É como o Chico falava para as pessoas: Chico, você não sofre, você não tem dificuldade, você não passa por problemas. E bichinho, Chico, ele era todo, como a gente fala no popular, todo desniorado, fisicamente falando. Ele tinha problema de catarata, ele tinha uma inflamação na bexiga, ele tinha problema de dificuldade, de Parkinson, tanto já na sua idade avançada ele não conseguia psicografar. Ele tinha suas dificuldades, como a irmã Dulce também tinha. Quem assistiu o filme da irmã Dulce vai ver que ela, com 13 anos, foi diagnosticada com problema respiratório e o médico disse que ela não passava de um ano. E ela desencarna idosa, depois de transformar o galinheiro do convento onde ela morava no maior hospital público da Bahia. Aí vejam, são pessoas que marcaram a humanidade de certa forma, mas que viviam com seus problemas, com suas dificuldades, mas mudando a perspectiva de ver as coisas. Sair um pouco dessa posição de que eu estou ali sofrendo como um castigo, como algo que eu fui culpado, e entendendo o problema, a dificuldade, como uma oportunidade de crescimento. O que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? E não cair naquela sintonia de sofrer, de que eu estou aqui passando por isso, ninguém olha para mim, e realmente conseguir dar uma guinada na vida. Não é fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil. Por isso que a espiritualidade diz a Kardec que a nossa missão aqui na Terra é evoluir e ajudar no progresso do próximo. Porque eu compreendo que, para algumas pessoas, a resiliência, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, resiliência é a capacidade de dar a volta por cima, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Tem gente que tem a resiliência e conseguir. Está passando por um problema, está enfrentando câncer, o marido está desempregado, o filho envolvido com drogas e a pessoa está ali no centro fazendo o seu trabalho. Tem gente que tem essa força. Tem outras pessoas que não têm. Tem outras pessoas que com qualquer probleminha vai ficar com depressão mesmo, vai estar na cama, não vai querer levantar. E aí não é questão de fulano é mais forte, ou fulano é mais fraco, a fé de fulano tem mais poder, a outra fé não. É uma questão realmente de condição espiritual. Aquele que é mais forte ajuda o mais fraco e não oprime o mais fraco. Por isso que a espiritualidade fala evoluir e ajudar na evolução do outro, no limite das nossas forças. Então, quando eu falo geralmente assim, quando Maria dedicou, que aí vem o terceiro exemplo, que é ajudar o próximo, depois que Jesus desencarna, até a morte, até a desencarnação da própria Maria, ela dedicou o resto da vida em ajudar, como o próprio Lucas fala, os filhos do Calvário. Porque depois da desencarnação de Jesus, gente, os primeiros cristãos que são conhecidos como mártires, todos foram perseguidos e mortos. Todos. Por Roma, pelo Império, pelos próprios judeus também. Então, essa vida de Maria dedicar ao próximo
traz para nós esse terceiro exemplo, que é justamente ajudar o outro. Aí às vezes eu me pergunto, gente, como é que eu posso ajudar o outro? Uma vez eu estava conversando com os amigos, como vai ter uma campanha lá no Regeneração, vamos se juntar, vamos fazer, poxa, mas não sobrou nada no final do mês. A gente está no dia 25, né? A gente sabe que no final do mês é um Deus só cura. E tem mês que parece que não passa nunca. Esse mês de maio, quando a gente pensa que está acabando, ainda tem o dia 31. E aí a gente fica, meu Deus, eu não tenho um tostão no bolso. Mas você tem 2 braços? Tenho. Embora lá ajudar a embalar e seja básico de regeneração, eu não posso doar o item. Ajudo ali, ó, amarra na cesta básica. Eu não posso ter R$2 na carteira, mas eu posso chegar e dar um abraço numa pessoa. Eu posso visitar no hospital do câncer, por exemplo, e não tem nada, um material de higiene pessoal para levar. Mas eu posso sentar do lado de uma pessoa que está com câncer no fase terminal e conversar com ele e ouvir um pouco. Então, nunca ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar, nem que seja um abraço, um eu te amo, você é importante para mim. Então, quando a gente fala em ajudar o outro, pessoal, não é simplesmente ajudar materialmente falando, doando algo, dar algo, é se doar e não apenas doar, é ser presença. Quando eu falo ser presença, é o seguinte, eu tenho uma amiga que está com câncer. Eu não tenho dom da cura. Eu não posso curar o câncer dela. Mas eu posso ser presença. O que é ser presença? Amiga, tu vai para aquilo hoje, vou te acompanhar na quimioterapia. Olha, vou passar na tua casa, eu sei que você está meio debilitada, vou aí fazer uma faxina. Olha, vamos para o cinema, está em cartaz, ninguém é de ninguém, de pegar as paredes, é um filme muito bom, vai espairecer a mente. Eu tenho um amigo que está desempregado, eu não sou dono de empresa para assinar a carteira dele empregado. Olha, vem aqui em casa, vamos entrar aqui nos sites, cadastrar teu currículo, né? Vamos imprimir alguns físicos, vamos aqui no bairro entregar na loteria, na farmácia, na padaria, no supermercado, mas vamos tentar ser presença. Eu posso estar vendo aquela pessoa sentada na calçada e realmente não tem uma moeda para dar de presente para ela, para dar de esmola. Mas eu posso ser presença, chegar e conversar. Só abrir um parênteses. Esse final de semana eu estive em Caruaru participando desse evento aqui, ele com Jesus. E uma das palestrantes que foi Cris Mascarenhas, que também esteve aqui, ela faz parte do projeto Escutatória. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no Instagram só entrar Escutatória, botar lá no Instagram e tem a página. As pessoas do Escutatória, eles fazem o trabalho seguinte: eles chegam numa praça, como a Praça de Berre, por exemplo, uma praça bem popular, bem movimentada, eles colocam aquelas cadeiras de praia, sentam, botam uma mesinha com a placa, estou aqui para te ouvir. E qualquer pessoa que está passando ali senta e começa a desabafar e começa a conversar com as pessoas do escutatório. Que ela até brinca, existe muito curso de oratória, mas existe nenhum curso de escutatória. Que a gente ama falar, eu mando uma fala só, né? Estou aqui falando há quase 1 hora. Mas será que ouvir, a gente está fazendo isso? Então, às vezes, essa presença também é em prestar atenção no outro. Às vezes o outro está desabafando com a gente está com o celular na mão. Gente, guarda o celular, pelo amor de Deus. E olha no outro. Para o outro sentir acolhido pelo olhar. A gente consegue acolher o outro pelo olhar. Aí ela falou que uma vez foi fazer essas doações que a gente faz, a carregar de material. Né? Encheu o caldeirão de sopa, chegou lá naquela praça do Diário, no centro da cidade, e foi entregar a sopa. Aí o povo entregando a sopa rápido, né, à noite, com medo do que aconteceu um ato de violência. Aí chegou em outra semana, o mesmo grupo. Aí uma senhora que sempre pegava a sopa falou o seguinte para a Cris: ô moça, eu preciso fazer uma pergunta. Eu sei que vocês vêm aqui e dão essa sopa, mas vocês vêm aqui e dão essa sopa, não pergunta como a gente está, não conversa com a gente, só entrega assim, joga a sopa aqui e vai embora com medo, como se a gente fosse fazer um mal para vocês. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, levou para a reunião, e aí começou a se trabalhar de uma forma diferente. Levar a escutatória para a ação social. Enquanto um grupo organizava a fila para distribuir a sopa, outro grupo ia na fila ouvindo as dores dos outros. E Maria de Nazaré provavelmente fez muito isso nesses anos que ela ficou lá naquela casa. Né? Ouvindo as dores dos outros, estudando as lágrimas,
saciando a fome física, mas principalmente a fome espiritual, falando de Jesus, porque tinha gente que ia para lá, Lucas narra, o Humberto de Campos narra, e tinha gente que ia para a casa de Maria só para ouvir falar de Jesus, porque sentia aquela paz. E eu tenho certeza que uma grandiosidade que é o Espírito de Maria, né? Que mira mesmo, o livro de Maria de Nazaré fala que Maria de Nazaré, o Espírito que encarnou, que nós conhecemos como Maria de Nazaré, vem de esferas crísticas do mesmo quilate de Jesus. E a gente compreende, uma pessoa para ter filho de Jesus não poderia ser um espírito qualquer, tinha que ter uma ligação mesmo de sintonia política com Jesus. E aí ele traz também essa questão da grandiosidade espiritual de Maria. Para a gente encurtar essa história da escutatória, é importante a gente compreender que estar junto, ser presença, é poder acolher o outro. E não necessariamente doar algo, né, material, e sim se doar. Estar ali ouvindo, olhando, segurando a mão do outro, estudando uma lágrima, dizendo um bom dia. Eu ando de ônibus, eu não tenho carro. E eu ando muito de ônibus, graças a Deus hoje dá para pegar Uber. E quando eu dava muito de ônibus, quando eu era estudante, eu pegava o ônibus na medida do cavalo, em Totó, Jardim do Planalto. E todo dia eu subia no Totó, Jardim do Planalto, tinha uma irmã que era cobradora do ônibus. Hoje em dia não tem mais cobrador, né? Hoje em dia esse está aqui. E aí eu chegava, bom dia! E ela não respondeu bom dia. Aí aqui, meu Deus, que mulher, o espírito inferior já pensa isso, né? Meu Deus, que mulher ridícula, que mulher grosseira, né? Porque se a Manuel fosse um espírito de primeira ordem, ia falar, poxa, ela teve um dia, né, estressante, deve estar com algum problema em casa. Uma pessoa que tem um olhar afetuoso vai tentar entender o porquê que o outro é tão endurecido. Mas uma pessoa inferior como eu já fiquei magoado, né? Poxa, dei um bom dia, ela nem respondeu. Aí depois, bom dia novamente, bom dia senhora. E até que um dia ela respondeu. Também na mesma, né? Bom dia. Aí depois, toma uma pastilhinha, toma uma mensagem de Joradiante, o ônibus lotado. Não sei se aqui já pegou. Já peguei ônibus tocando no jornal, que nem meu pé espírito entra a hora aquele ônibus. O ônibus lotado, espremido, eu fiquei mesmo na catraca do ônibus, e eu falo, né? Geminiano. Pelele. E eu falando, ela olhando. Eu sei que daqui a pouco foi, até que um dia eu subi no ônibus de mau humor. Aí quando eu paguei, que eu fui rodar a catraca, ela, ei moço, bom dia. Vejam que interessante. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então às vezes a gente não sabe a dor que o outro está passando. Às vezes a gente vê aquela pessoa com a cara fechada, ou então sem falar muito. A gente não sabe dos infortúnios ocultos, como está no Evangelho, que aquela pessoa está passando. Por isso que é difícil, mas às vezes tentar ter esse olhar além da matéria. Poxa, será que ele teve um dia bom? E por conta de uma besteira, fulano surtou. O vice não ficou dizendo nada, fulano surtou. Mas às vezes, fulano já está vindo, aguardando muita coisa. É aquela gotinha que eles não dão foco. Então, o que a superficialidade acha que é uma besteira e fulano surtou, para aquele espírito que está ali há dias, meses e anos aguentando as coisas, aquilo ali foi a gota d'água que faltava para ele, né, transportar. E aí nós encerramos. Primeiro ponto, simplicidade. Segundo ponto, confiança na providência divina. Terceiro ponto, servir, ajudar o próximo. Estar ali, né, presente na vida do outro, sem presença. E o quarto ponto que a gente traz, referente à vida de Maria de Nazaré, é que Humberto de Campos narra que uma tarde, a porta da casa de Maria de Nazaré bate. Ela se levanta com muita dificuldade, pois já estava com a idade avançada. Humberto de Campos diz que ela se encarnou com a idade avançada. E ela se encaminha até a porta e abre a porta. Ela não consegue visualizar aquele forasteiro, porque já estava com a visão embaçada, realmente pela idade. E ela pede para que aquele homem entre. Ela entra na sua frente e pergunta se ele está com sede. E ele fala um pouco. E ela pega aquele vasilhame, coloca um copinho de água e se encaminha para entregar a ele. Quando ela entrega, ele segura a mão
de Maria. E Humberto de Campos narra que quando ele segura a mão de Maria, Maria sente algo estranho na palma da mão dele. E quando ele abre a mão, ele estava com uma chaga aqui no meio. E aí Maria faz força para tentar enxergar quem era aquela pessoa que estava na sua casa. E aí ela escuta a voz: minha mãe, eu vim buscá-la porque Deus quer que ainda hoje você seja a rainha dos anjos. E aí ela reconhece a voz e o magnetismo do seu próprio filho, Jesus, que retorna para buscar sua mãe. E Humberto de Campos ainda narra que Maria de Nazaré ela desfalece naquele momento para que o espírito se desprenda do corpo físico. E antes de subir às esferas superiores, ela ainda faz um pedido a Jesus. Porque naquele dia que Maria de Nazaré desencarnou, em que Jesus, o próprio filho, foi buscá-la, cristãos estavam sendo jogados nas covas do horrores, nos círculos do horrores. E ela ainda pede para, antes de subir às esferas superiores, passar por toda a Galileia, que hoje a gente conhece como Palestina, e deixar suas bênçãos para todas aquelas pessoas que se dedicavam em divulgar o Evangelho. E que naquele momento estavam ali sendo assassinados, jogados nas arenas e nas covas dos leões. E, dessa forma, Maria de Nazaré sobre as esferas superiores. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, é narrado que o espírito Camilo, que protagoniza a história de Memórias de um Suicida, narrado que existe no mundo espiritual, nas zonas inferiores, o que ficou conhecido, dentro do meio espírita, como o Vale dos Suicidas. Que aí eu vou abrir um parênteses. Nem todo mundo que infelizmente comete o suicídio vai para o Vale dos Suicidas. Mano, mas está no livro narrada a experiência do espírito Camilo. O fato de Camilo, ao desencarnar pelo suicídio, ter ido para esse local, não significa que todas as pessoas que infelizmente atingem a própria vida vão para o Vale do Suicídio. Emmanuel, como é que pode afirmar isso com toda certeza? No Livro dos Espíritos, da Allan Kardec, no trecho que fala sobre o suicídio e a loucura, Kardec pergunta no final, em suma, resumindo, o que é que acontece com todas as pessoas que atentam contra a sua própria vida. E a espiritualidade superior diz a Kardec que nós não temos como dizer o que acontece com a pessoa A, B ou C, porque o que segue após a desencarnação vai de acordo com as vivências que cada um teve aqui no mundo material. O único ponto em comum de todos aqueles que cometem o suicídio é o desapontamento. Pelo quê? Em saber que ao tirar sua própria vida, a vida espiritual não cessa. Então as dores, os conflitos e as angústias que o espírito trazia em vida, que são imateriais, prosseguem após a morte do corpo físico. Então todos aqueles que atentam contra a própria vida ficam desapontados. Mas o que acontece com cada um segue-se o que é consequência da vivência que cada um de nós temos no mundo material. Mas existe um local nas zonas de sofrimento, conhecido como Vale dos Suicidas, onde caravanas de espíritos de luzes passam resgatando, de acordo com a necessidade de cada um que está ali presente, resgatando aquelas almas para que elas tenham uma nova chance em uma próxima reencarnação. E essa caravana é conhecida como as Legiões de Maria. Então, Camilo fala para Ivone do Amaral Pereira que Maria de Nazaré, no mundo espiritual, depois que desencarnou, dedica sua vida em socorrer os suicidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, encerrando a nossa fala, a nossa reflexão da noite de hoje, do mês de maio, vamos pensar um pouco sobre os nossos irmãos suicidas. Porque falar de Maria de Nazaré é transpassar as barreiras da vida material de uma mulher que dedicou a sua vida
enquanto esteve encarnada, ao seu filho, porque ele tinha uma missão a cumprir, que era Jesus, e depois que ele desencarna, dedica a sua vida ao próximo, e depois que ela desencarna, ela continua dedicando na vida dela àqueles que sofrem. Por isso que quando a gente suplica, quando a gente ora fervorosamente, quando a gente está em sofrimento, ela escuta. Principalmente aqueles que partem pela dor, que a gente não tem como mensurar ao ponto de cometer o suicídio. Então, que nós possamos orar, fazer preces por Maria, por sua legião, para que eles possam, de certa forma, encontrar uma brecha e adentrar esses corações em sofrimento e resgatá-los de volta para a luz. E se aqui, nesse momento, estiver presente alguém que está com pensamento suicida, meu irmão e minha irmã, desista. Dê uma nova chance para a vida. Às vezes a gente pensa que chegou no fundo do poço, no fim do túnel. Mas existe sempre uma nova chance no amanhã. Confie em Deus, confie em Jesus na espiritualidade, confie no abraço amigo daqueles que estão do nosso lado, tanto encarnados como também desencarnados. E para encerrar definitivamente, eu queria narrar aqui, poucas vezes eu falei isso público, sobre uma experiência particular, própria de permissão, porque a gente aprende lá no curso de oratória para não falar coisa da vida da gente. Mas como é um aprendizado, talvez sirva de reflexão para todas as pessoas. Nós estávamos aqui conversando antes de começar a nossa aula, dizendo que alguns espíritas não aceitam falar de Maria de Nazaré como uma temática espírita. E falar Maria de Nazaré é espiritismo, e espiritismo falar de Maria de Nazaré. E eu era uma dessas pessoas que tinha essa visão. Quando as pessoas falavam de Maria de Nazaré, eu falava, meu Deus, já tem um pouco querendo botar catolicismo dentro do centro espírita. Porque eu era daquelas pessoas que acreditavam que Maria de Nazaré era propriedade de uma determinada religião. Eu não tinha a minha visão ampliada em entender a superioridade espiritual de Maria que transpassa os dogmas de religião. Até que eu sempre ficava debatendo, combatendo, às vezes ficava trazendo essa postura de falar de Maria dentro do centro espírita, orar uma Ave Maria, e eu ficava nessa ignorância, como todo aquele que fica vagando sem ter conhecimento mais profundo de algo. Até que um dia, ou podemos melhor dizer, até que uma noite, eu tive um sonho. Eu sonhei com a escadaria e eu escutava a minha mãe chorar lá no topo dessa escadaria. E aí, obviamente, desesperado, ouvi o choro da minha mãe e saía correndo pelas escadas. E corria e subia aquelas escadas, e ela dobrava, e ela dava as voltas. E quando mais eu subia aqueles degraus, eu via cenas. Eu via a cena da mulher que me amamentou quando eu era recém-nascido. Minha mãe não teve direito. Chamava ela tia Netinha, já desencarnada. E eu me assustava, porque eu via a cena de tia Netinha me dando de mamar. Continuava subindo as escadas, me deparei com tia Bernadette, que foi minha professora, minha tia, do jardim da infância. E eu lembro muito bem dela. Subia mais um pouco, me deparei com outras professoras, me deparei com uma amiga minha que era veterinária, que atendeu minha cachorrinha, como estava muito doente, de forma gratuita, sem cobrar o tratamento. Me deparei com muitas mulheres que durante toda a minha vida me ajudou e marcou a minha existência. Até que cheguei lá em cima e encontrei minha mãe, chorando. E eu parava, me abaixava e falava, maninha, por que você está chorando? Eu vim correndo lá de baixo dessa escadaria, encontrei um monte de gente, não sem entender nada. E minha mãe chorando olhava para mim e falava, Emanuel, eu estou triste, porque a mãe que mais se dedicou à vida para o filho, para o próximo e para os suicidas até hoje, está triste porque um dos seus filhos não acredita nela. E que todas essas mulheres que você encontrou ao longo do caminho, representado na escada, durante o sonho, são expressões de Maria de Nazaré na sua vida. Porque a senhora, vocês,
todas as mulheres que estão aqui, vocês são representações de Maria de Nazaré. Dentro de cada uma de vocês tem essa centelha de Maria, de mãe, de filha, de esposa, de uma essência de ternura que se dedica e muitas vezes se sacrifica. E vocês sabem que vocês se sacrificam dentro do tudo. Vocês sabem que muitas vezes vocês deixaram de fazer o que gostariam para poder fazer o que o outro gosta. Vocês já sabem que muitas vezes vocês foram passar muito claro porque um filho, o marido, o pai ou qualquer outra pessoa estava passando por algum problema. Então Maria de Nazaré, ela não apenas vive no mundo espiritual e socorro dos suicidas e dos necessitados. Maria de Nazaré vive no coração e na consciência de cada mulher que hoje está encarnada e que ajuda nós homens a superar todas as nossas dificuldades. Então, nossa aula de hoje, encerrando o mês de maio, encerrando o mês das mães, das noivas e das mulheres, é uma nossa homenagem a todos aqueles espíritos que grandiosamente aceitaram viver nesta encarnação como uma mulher. Muito obrigado. É por isso que o tema desse mês foi Maria, mãe das causas impossíveis. Porque o exemplo de vida que ela nos passou nos mostra que as dificuldades que a vida nos apresenta, o que coloca à nossa frente como prova, não é para nos aniquilar, não é para que queremos desistir. É para que a gente aprenda a valorizar tudo que Jesus veio como missionário nos exemplificar. Essa figura materna dele, a nossa mãe carinhosa, a nossa mãe rainha, quando nós estávamos a escolher os temas para esse mês, eu disse a Giovana, eu disse, vamos homenagear a Maria. Aí eu disse, reza ou não reza a Ave Maria? Que tem uma casa escrita, né? O Pai Nosso ainda se tolera, ele foi uma coisa que veio de Jesus. Mas Maria, eu digo, por que não? Eu digo, por acaso eu estou me envergonhando daquela que é a minha mãe espiritual, que foi que ela nos ensinou, o amor. As dores que ela passou foi tudo na nossa intenção, para que fôssemos salvos, para que tivéssemos a oportunidade de renascer. A nossa casa tem uma história também ligada a Maria, assim como ele particularizou, eu vou relatar a vocês. A espiritualidade nos repassou que muitos de nós que hoje somos trabalhadores da casa, somos espíritos vindos de uma instituição chamada Casa de Maria no espaço, onde muitos de nós que já éramos muito, fomos resgatados e amparados por esse espírito de luz chamado Maria. Os seus auxiliares, os seus emissários de luz, sempre lançam campanhas que saem em busca daqueles que se perderam no labirinto das mais ações. Eu, nesse momento, me particularizo, porque essa missão que me foi confiada de dirigir esta casa não é uma coisa que veio aleatoriamente. Aos poucos, hoje em dia, eu tenho a revelação, através da espiritualidade, que eu prejudiquei a muitos, por pratiquei muita maldade, que agora eu deveria repassar para todos aqueles que aqui entram, encarnados ou desencarnados, para mostrar a eles que eu mudei, que hoje em dia eu sigo o Evangelho de Jesus, que eu quero ajudar o meu próximo. Se Deus quiser, a minha missão vai ser cumprida até o fim. Vocês têm notado, ao
novos caracteres da doença que está se instalando em nosso país. Mas antes eu psicografava, escrevendo, agora eu não tenho mais condição. Aí eu grito, eu falo, não deixei em nenhum momento de vir diariamente aqui para participar de todos os trabalhos da casa. Porque eu estou aqui para servir. Eu tenho certeza que esse meu gesto de reconhecimento do desejo vão me dar a oportunidade de ser honrada com Deus da vida. Eu quero agradecer mais uma vez a Manuel Silvestre e a todos vocês que vêm aqui em busca da verdade, em busca de paz e equilíbrio. E ter essa crença, porque Jesus é o nosso caminho e a nossa vida. Muita paz para todos.